Queridos, nós estamos trabalhando já há um tempo os salmos de romagem. São salmos que o povo hebreu costumava cantar na sua peregrinação até Jerusalém. Salmos que eles cantavam, que eles declamavam, em que eles entoavam, enquanto subiam até Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios, as suas ofertas, para participar das festas que fazem parte do calendário judaico. Chegamos na reta final, bem final mesmo, dos nossos salmos de romagem. Faltam apenas 2 para a gente completar essa série. E o salmo de hoje é um salmo bastante conhecido. Eu tenho certeza que você sabe no mínimo o primeiro versículo de cor. Se não todo ele, você deve ter ouvido algumas vezes já. Ele fala basicamente sobre comunhão. Mas o que significa comunhão para nós? Que vivemos em torno de Deus, que traçamos a nossa vida em torno da palavra de Deus, daquilo que Deus tem a nos dizer. Interessante a gente olhar para a história e ver como o homem se comporta ao longo dela, na sua tentativa de produzir união entre os homens. Entre os séculos 17 e 18, surge um movimento, uma escola de pensamento, que tentou dizer ao homem que se ele separasse os assuntos de Deus e os assuntos científicos, ele conseguiria trazer essa tão sonhada liberdade. Nesse momento é que surge aquela tríade, aquela frase tríplice: igualdade, fraternidade e equalidade, isso mesmo, da Revolução Francesa. O homem tentou separar assuntos de Deus e assuntos científicos, pensando que aquilo traria união para a humanidade. Foi isso que aconteceu naquela época. Naquele tempo é como se o homem tivesse dito não para Deus, como se ele tivesse virado as costas para Deus. O homem estava dizendo a si mesmo: se nós separarmos esses dois assuntos, se a gente deixar a questão religiosa para os templos e para as igrejas, e se nós pegarmos questões científicas da nossa vida comum e tratarmos entre nós, seremos pessoas melhores. Essa escola, esse pensamento caiu como uma bomba no meio da teologia. Então, no século XIX, muito impulsionado por isso, surge uma escola chamada liberalismo teológico, que versava sobre isso. Essa escola começou a duvidar de alguns pressupostos ou de algumas verdades absolutas que regiam a teologia. A teologia é que dava sustentação para todo tipo de pensamento, seja na filosofia, na sociologia, na ciência, porque a Bíblia é verdade, porque Deus não erra, porque Deus é soberano. Então, quando o homem decide virar as costas e dizer que não é bem assim, isso afeta principalmente no meio do seio teológico. Graças a Deus, Deus preservou a boa teologia através de alguns homens. Mesmo assim, esse pensamento continuou a vigorar ao longo dos anos. No começo do século XX, o homem pensava que a humanidade estava de fato melhorando. As coisas estavam ficando melhores, o mundo estava ficando em um lugar melhor. Então, logo no começo do século XX, na primeira década, cai uma bomba na história da humanidade. Aliás, na segunda década do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial. Aquilo cai como uma bomba nesse pensamento de que o mundo estava melhorando, de que o mundo estava melhor porque o homem era capaz de produzir comunhão entre si, por si mesmo. Então o homem percebeu que essa liberdade religiosa não foi suficiente para libertar o homem de fato. Então, no momento logo após a Primeira Guerra Mundial, surge uma ideia de uma liberdade um pouco mais perigosa, que é a liberdade sexual. É onde surge o chamado baby boom na história do mundo. Então as gerações pós-guerra, voltando para sua casa, pensando em começar de novo uma sociedade que fosse dar certo. Outra bomba cai no mundo. A Segunda Guerra Mundial destrói de novo os imperativos de liberdade que o homem tinha criado para si. Por que saiu? Oi? Fica desse lado. Saiu. Agora pode ver. Peraí, irmãos, deu alguma coisa de errado aqui no nosso.
Eu fiquei assustado particularmente porque esse computador que eu uso para trabalhar. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, uma outra vertente de liberdade chega com força máxima, a liberdade sexual. E aquilo que a gente vê na televisão sobre os anos 60 e 70. Os hippies, faça amor, não faça guerra. Paz e amor, não guerra e ódio. Mas isso trouxe consequências graves. Muitas doenças nunca antes vistas surgiram no meio da humanidade. E uma geração que já não respeitava os mais velhos, que foi concebida em meio a um conceito de liberdade que era mais libertinoso do que liberal. E o homem se vê perdido. Nesse momento nós vivemos um ideal de liberdade em que o homem tenta romper com absolutos. Como nós conseguimos ser livres de verdade ou conseguimos conviver em comunhão como sociedade? A partir do momento em que eu respeito aquilo que é verdade para você e que não necessariamente seja verdade para mim. Você deve ter ouvido isso com algum colega seu, algum amigo seu, quando você vai falar de Deus para ele. E ele vai falar assim, não, eu entendo o que você está falando, mas para mim Deus está em todo lugar. Deus está em todas as religiões. Isso é verdade para você, não é para mim. E a constatação básica e lógica que nós chegamos a olhar esse tipo de pensamento é que o mundo não melhorou. O mundo não melhorou nem um pouco. Os homens não se amam mais porque eles tentaram irromper em liberdades que eles mesmos criaram para si. Nós não vivemos em um mundo mais pacífico do que ele era nem há 10 anos atrás, quem dirá 100, 200 anos atrás. Não temos pessoas mais amorosas nas ruas, porque os homens pensam que eles conseguem produzir liberdade para si mesmos. Então o que falta para o homem aprender a viver em comunhão? Qual é o fator que causa essa liga de união entre os homens? Esse salmo vai mostrar para a gente. Enquanto o povo hebreu caminhava em direção a Jerusalém, cercado por inimigos e pessoas que odiavam aquele povo, e que odiavam o Deus daquele povo, eles iam se lembrando do que é que os mantinha unidos. E enquanto eles pensarem assim, é a única maneira de permanecerem unidos de fato. Vamos ao nosso salmo. André, pega um copo de água, por favor. Eu peço que você acompanhe comigo, se você não conseguir ler daí onde você está. Acompanhe na sua Bíblia, o salmo de número 133. São 3 versículos apenas. Ó, quão bom e agradável viverem unidos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E eu queria chamar esse salmo de hoje, dar o título para essa nossa mensagem de um convite à comunhão. Por que isso? Porque logo essa primeira palavra que eu destaquei aqui, que na sua versão deve estar como, ou veja, ou vede como é bom, como é agradável que os homens vivam em união, é uma expressão que não foi tão bem traduzida para o nosso português, quanto o tanto que ela significa na língua original do hebraico. Esse ó é como se fosse um convite a observar de fato. Um convite a observar algo que já é verdade por si mesmo. Não é só uma expressão, uma interjeição. É um convite formal para que nós observemos algo que já é verdade. De fato, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. O texto não me diz para tentar convencer a vocês de que essa união é boa e agradável, que é bom e suave que nós estejamos aqui agora. O texto não diz isso. O texto está convidando a mim e a você para observar isso, para constatar isso. E ele traz um certo quê de dureza para nós aqui. Como quem diz, essa união é boa e agradável, quer você queira ou não. Se você resolve olhar somente para o seu umbigo e querer que esse culto, essa reunião funcione do jeito que você quer, se você começar a reclamar, isso não deveria estar aqui, não deveria ser assim, isso não vai deixar essa reunião ruim,
ou desagradável. Ela é boa e é agradável porque Deus assim tentou a ela. Eu, como pastor, posso e devo dar a vocês algumas dicas que eu anotei aqui, de como nós podemos trabalhar para que isso seja verdade, para que nós podemos perceber a bondade e a suavidade que nós temos em nos reunirmos aqui. A primeira delas é, de fato, deixar de olhar para o nosso próprio umbigo e perceber a beleza em redor. Por exemplo, nós chegamos aqui um pouco mais cedo para montar essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Talvez a disposição das cadeiras não te agrade tanto. Talvez você poderia chegar um pouquinho mais cedo e nos ajudar aqui. Dispor um pouco as suas mãos para nos ajudar a montar tudo isso aqui. Uma outra dica que eu posso te dar é ser mais perceptível a beleza da criação. Precisamos sempre nos lembrar de que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu e você, todos nós, carregamos um pouco daquilo, do tudo que Deus é. De fato, quando nós olhamos para o nosso irmão e só enxergamos aquilo que ele tem de ruim, é como se ele estivesse dizendo isso de Deus também. Deus não comete erros. Ele cria homens, e homens em sua natureza pecaminosa decidem então não viver plenamente de acordo com aquilo que Deus quer deles. Mas quando a gente passa a olhar só para isso, a gente perde o privilégio de perceber quão bom e quão é agradável isso aqui. Eu não estou tentando te convencer de que essa reunião é boa, de que é bom você estar aqui todo mundo de manhã. Eu estou dizendo que é bom. E quando você não perceber, é você que está perdendo. Uma outra dica, ser mais sociável. Se dê mais às pessoas. Ofereça mais acolhimento, mais amor, mais abraços. Pergunte como foi a semana. Não espere perguntarem como seja a sua. Pergunte você como foi a dele. Se ofereça para ajudar em alguma coisa que você perceber. Não espere domingo de manhã para perguntar isso. Mande um recado de WhatsApp, de mensagem, de ligação. Durante a semana mesmo. Uma outra dica, seja menos ranzinza. Pare de olhar só as coisas ruins que não te agradam aqui. O som não está legal, não dá para enxergar direito. Passe a olhar a beleza de que é tantas pessoas que teriam talvez outras coisas para fazer nesse domingo de manhã, mas estão aqui agora. Tem tantas outras igrejas na nossa cidade, maiores que a nossa, com assentos mais confortáveis que as nossas, com um pastor mais bonito que o nosso, o André também. Mas estão aqui, decidiram estar aqui junto. Uma outra dica, seja aquele que dá o primeiro passo para perceber como é bom e que é agradável. Se você vê que as coisas não funcionam como deveriam, e você pode até ter razão, tem coisas que podem melhorar aqui, dê o primeiro passo, ofereça ajuda, para que todo mundo possa perceber como é bom a gente estar junto. É possível a gente trabalhar não para tornar bom e agradável, mas para ajudar as pessoas a perceberem como é bom e como é agradável estar aqui junto. Uma outra dica, convide outros para a sua vida. Uma coisa que eu percebo particularmente aqui na igreja é a dificuldade que nós temos de compartilhar pedido de oração. Eu fico sabendo de alguém que ficou doente, alguém passou por alguma coisa, alguém passou por uma dificuldade e não compartilha. Por que nós temos essa dificuldade de compartilhar com as pessoas que estão aqui todo domingo? Compartilhe da vida com a gente, dizer, ore por mim. Você não precisa ser explícito no seu pedido. Não precisa dizer exatamente o que está acontecendo. Você precisa sim compartilhar. Irmãos, orem por mim. Estou passando por um problema de saúde, ou por qualquer outro tipo de problema. Compartilhe mais. Abra a sua vida. Seja disposto para que você ajude outros a perceber como é bom e como é agradável. Compartilhe mais a vida. Essa expressão aqui, o que é bom e o que é agradável, traz para a gente a ideia de aquilo que é precioso. Você já tentou chegar na loja da Vivara, lá no Shopping Dom Pedro, e falar assim, quanto custa? Chama aquele pulseiro que tem um monte de negocinho pendurado? Berlock. O Berlock. Tentou chegar na loja da Vivara e falar assim, quanto custa isso aqui? Quanto custa de ouro? 13 reais a pulseira? O Berlock é a pulseira. Uns 500. Vamos colocar, você vai comprar uma pulseira e 2 berlocks aí. R$ 1.200.
Já tentou chegar lá e falar assim, quanto custa isso aqui? A moça fala assim, uma pulseira com 2 berlocks é 1.200. Você fala, não vai tudo isso aí não. Eu dou 6 anos se você quiser agora. Você acha que ela vai aceitar? A preciosidade não somos nós que demarcamos ou que dizemos para algo. É precioso por si mesmo. Essa reunião é boa e agradável porque Deus intentou que ela fosse assim. Ela é boa e agradável porque Deus está aqui. Não porque a gente se veste bem, não porque eu prego bem, não porque o louvor é bom, não porque o lugar é agradável, porque Deus está aqui. Não somos nós que damos preciosidade a algo que Deus já declarou precioso. E eu preciso dizer para você, se você não perceber isso, quem está perdendo é você. De perceber, de vir e contemplar como é bom e como agradável estar junto aqui. Compartilhar da mesma fé, orar pelo mesmo Deus. Deus sabe o que está em cada coração aqui. Tem gente que teve uma semana tranquila, de trabalho, tudo correu bem. Teve pessoas que não, que estão aqui com o coração aflito, com um problema grandão. E não sabem de onde vem a solução. Mas todos nós estamos aqui juntos, louvando e buscando ao mesmo Deus. Participando de uma reunião que é boa e agradável por si mesmo. Não porque nós a tornamos, mas porque nós deixamos de perceber essa reunião como boa e como agradável. Vou falar aqui agora com os pais. Quantas vezes os seus filhos perguntaram para vocês quando que a gente ia voltar aqui? A minha perguntava quase que todo dia. Porque criança tem essa facilidade maior de se adaptar ao ambiente, parar de olhar diferenças. Não se atentar tanto àquilo que é diferente, mas se atentar à preciosidade, como é bom estar junto. A Mariada vai dormir sábado à noite e acorda de manhã falando, hoje eu vou ver minhas amigas. É meu dever como pai, enquanto ela vai crescendo, ajudar ela a manter o coração dela assim. Amar as pessoas pela preciosidade que Deus estabeleceu por cada uma delas. E quando preciosidade se une para louvar a Deus, essa reunião é preciosa porque Deus disse que ela seria. Não porque nós a tornamos assim. E a ideia de união aqui, que traduz esse texto, é de uma ocasião com um propósito, com uma ação pré-definidas. Que pode dizer para a gente que a gente tem que aprender a aproveitar a oportunidade que temos de estar aqui junto. Aproveitar o lugar que temos para louvar o nosso Deus. Aproveitar melhor a companhia uns dos outros. Aprender a apreciar mais a companhia uns dos outros. Se interessar mais pelos assuntos uns dos outros. Se interessar mais pelas vidas uns dos outros. União tem a ver com propósito. União tem a ver com você e eu estabelecemos em nosso coração o propósito de estar aqui junto. O propósito de se importar um com o outro, de orar um pelo outro. De tentar com que a vida do outro seja mais agradável possível, de acordo com as nossas possibilidades. E o texto continua. É interessante a comparação que esse texto faz. A que se compara esse momento? Esse ajuntamento, essa comunhão. Óleo precioso sobre a cabeça. Interessante que nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o óleo carrega algumas propriedades medicinais. O óleo também servia para dar um aspecto de limpo à pessoa. A pessoa, quando ela estava com óleo na cabeça, com óleo sobre a barba, dava a ela um aspecto de limpo naquela sociedade. Quando chegava alguém na sua casa, um sinal de honra era você derramar um pouco de óleo na cabeça dela. O óleo também tinha propriedades cosméticas. O óleo também tem propriedades cosméticas. Ele também era usado como unguento, algo para dar cheiro. Na noite de núpcias, a noiva costumava se banhar de fato, se não usar inteira com óleo perfumado. E mais aqui nesse exemplo que ele traz para a gente aqui, sobre o personagem de Arão, também traz para a gente um quê de dedicação. Arão foi aquele que primeiro foi dedicado como sacerdote, aquele que dedicou a sua vida e a descendência dele para servir a Deus. As Escrituras dizem para nós, em 1 e 2 Pedro, que todos nós temos essa característica. Todos nós somos sacerdotes. É responsabilidade minha e sua dedicar toda a nossa vida.
ensinar os nossos filhos a dedicarem as vidas deles, ensinar os nossos filhos a ensinarem os nossos netos a dedicarem a vida deles ao serviço do Senhor. Olha, também significava dedicação, separação. De fato, nós temos uma vida diferente das pessoas de fora. Temos concepções da realidade completamente diferentes das pessoas que vivem fora. A pessoa que trabalha com você do seu lado pensa de um jeito sobre dinheiro, você pensa de outro. Ela pensa de um jeito sobre religião, você pensa de outra maneira. E principalmente, ela pensa de uma maneira sobre amor e preciosidade de pessoas. E nós pensamos de acordo com as Escrituras diz para nós. Por que, de fato, essa união é tão preciosa, ela é tão boa, ela é tão agradável? Por causa dessa palavra que é repetida algumas vezes nesse salmo. Esse óleo desce da cabeça para a barba, depois da barba para a gola, para as vestes de Arão. A ideia de descer é literalmente o que a gente está pensando mesmo, algo que vem do alto. Essa preciosidade dessa união, de estarmos juntos, do nosso serviço mútuo, da companhia um do outro, vem de Deus para nós. Tudo que Deus dá é bom. Tudo que Deus faz é bom. Esse momento aqui é bom. As pessoas que Deus colocou aqui são boas para nós também. Muitas vezes Deus vai usar algumas delas para a gente se afiar mutuamente, como dizem Provérbios. Como ferro afia o ferro. Para a gente crescer na caminhada. Crescermos em maturidade. Mas é bom que estejamos aqui. Tudo que Deus faz é bom. Essa união, essa preciosidade desce de Deus para nós. Não somos nós que tornamos isso aqui agradável. Se a gente comprar os melhores equipamentos de som, as cadeiras mais confortáveis do mundo, mas se não tiver Deus aqui nessa reunião, de nada vai adiantar. Isso não vai ficar agradável. Precisamos mudar a nossa ideia de conforto, a nossa ideia de serviço, a nossa ideia de culto. O culto não é para mim, não é para você. Não é para que você se sinta agradável. Não é para que você se sinta confortável. É para louvar a Deus. Tudo que a gente faz aqui é somente para Ele. E se você percebe alguma coisa que talvez poderia estar melhor arranjada aqui, o que nós podemos fazer é nos colocar à disposição. Para cooperar com aquilo que vem de Deus. Não com aquilo que vem de mim para mim, como se eu pudesse tornar isso aqui melhor. Tudo que Deus faz é bom. E onde Deus está é agradável. A dificuldade são aquelas que eu falei no começo. A gente olha muito para o nosso próprio umbigo, achando que as coisas têm que ser de acordo com o que a gente quer. E o texto continua com mais uma comparação. É como o orvalho. Para nós, que moramos em um país tropical, que a gente pode ter chuvas, a ideia de orvalho é como se fosse uma garoa para eles. Não faz tanto sentido para a gente. Mas imagine que você morasse num deserto. Que valor você daria ao orvalho que vem do céu? Um tipo de orvalho muito comum também é o que vinha soprado do mar. O vento trazia aquele orvalho do mar para irrigar, para refrescar, para molhar a terra. Essa união é como um bálsamo para as nossas vidas. Talvez você viva cercado de pessoas que não conheçam a Deus. Um ambiente carregado, difícil. E quando você chega aqui domingo, pessoas professando a mesma fé, que creem no mesmo Deus que você, que tem o mesmo objetivo de vida, agradar a Deus em tudo, ser melhor, ser mais parecido com Jesus cada dia mais e mais, ser marido melhor, ser esposa melhor, ser filho melhor, ser pai melhor, ser mãe melhor, avô melhor, avó melhor, netos melhores, profissionais melhores, esposas melhores, maridos melhores. É isso que o orvalho faz. Refresca, traz refresco e também nutre. E agora ele traz uma comparação muito interessante. De novo a expressão de desce como algo que vem de Deus, do Monte Hermon para o Monte Sião. Se você observar a geografia de Israel,
Isso é geograficamente impossível, porque o Monte Sião aqui representa onde está Jerusalém. O Monte Hermon está lá em cima, no norte do país, e vai descendo as águas dele descem pelo Rio Jordão e não sobe de novo até Jerusalém. Já viu um rio subindo o morro? A ideia aqui é que tão improvável quanto o rio subir, seria só algo de Deus, algo vindo de Deus, essa união de nós aqui. Pessoas completamente diferentes, com gostos completamente diferentes, com condições financeiras, sociais completamente diferentes uns dos outros, com uma cultura de vida completamente diferente uns dos outros. Qual a probabilidade disso dar certo? O André é corintiano e diz que é crente. Nasceu na ZL e diz que é crente. Qual a probabilidade de eu me dar bem com o André? Corintiano. Ele gosta do Corinthians, gente. Por causa de Deus. Quem aqui é louco, aficionado por pescaria? Todo mundo sabe. Fora o Vado, tem alguém aqui que não consegue ficar um final de semana sem pescar? Só o Vado. Qual a probabilidade da gente dar certo junto, a nossa amizade? Só Deus que faz isso. Alguém aqui sabe consertar tudo? Qualquer coisa que você der. O Jean sabe. Ele consegue ver um aparelho, assistir um vídeo no YouTube e reproduzir aquele aparelho. Qual a probabilidade da gente dar certo? Eu sou completamente inútil nessas áreas de conserto, arrumar as coisas. Somente por Deus que isso é possível. Tem uns que gostam mais de doce, outros mais de salgado. Outros são mais agitados, outros mais calmos. Uns têm a vida muito corrida, querem tudo depressa. Outros são mais vagarosos. Qual a probabilidade disso dar certo? É por causa de Deus. Porque o próprio Deus ali, naquele lugar específico, nessa reunião, Ele ordena a sua bênção. Aquilo que vai nutrir a minha e a sua vida para sempre. Bênção de Deus não é temporária. Porque, no mínimo, ela nos ensina a viver de maneira mais digna do Senhor. E, no máximo, é aquela que Ele outorgou a mim e a você através do Senhor Jesus Cristo quando morreu na cruz no nosso lugar. De fato, gozaremos para sempre dessa bênção. Às vezes a gente fantasia um pouco, ou tem esperanças um pouco egoístas para o céu. Porque você me ouviu falando agora e está pensando, olha, só está falando, só é possível no céu. Quando eu estiver no céu, eu vou conseguir sentar com o Bruno e conversar mais de 10 minutos com ele. Hoje não dá. Alguém, nas Escrituras, falou como era possível isso acontecer. Um tal de Jesus. Ele falou que esse tipo de pessoas pertencia ao reino dos céus. Quem? As crianças. Vocês já repararam como as crianças brincam sem ficar olhando roupa? Sem perceber que a outra criança tem mais brinquedo, tem menos brinquedo, tem roupas melhores, roupas piores, que tem um jeitinho não tão agradável, um jeito menos agradável, mais agradável. Elas estão preocupadas com a preciosidade um do outro. Elas sentem saudade. E às vezes a gente até sente, mas não fala de orgulho. Crianças não precisam de ocasião para estar juntas. Se vocês soltarem elas ali no meio da quadra, elas vão correr um em volta da outra ali e vão rir da vida. A gente olha e acha isso besteira. Uma criança é besta. Não. Elas sabem o valor da vida. A gente precisa de comida cara para se reunir. A gente precisa de motivo. Considerar a preciosidade um do outro e quão bom é estar junto, é chamar para tomar água juntos. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu gosto tanto de você que eu queria que estivesse na minha casa. Eu tenho água e porção de gelo para te dar. Perceber a preciosidade um do outro, como as crianças fazem. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora, eu vou orar por você.
Senhor, o nosso tempo aqui na Terra, por mais curto que seja, traz algumas experiências da nossa vida que são, às vezes, mais difíceis, às vezes mais fáceis. O que torna, Deus, a nossa convivência que boa e agradável é somente o Senhor, Pai. Se a gente for esperar por circunstâncias da vida para que a gente possa ter prazer na companhia um do outro, vamos esperar pela eternidade. Deus, eu clamo ao Senhor, Deus, que nos ajude a sermos como crianças, que aproveitam a companhia um do outro por estar junto, que não precisam de motivo, que não precisam de circunstâncias, para aproveitar a vida juntos. Deus, eu clamo ao Senhor que nos ajude, Deus, a ter o olhar que elas têm para a situação, o proveito que elas tiram de qualquer objeto e qualquer possibilidade para proporcionar um momento de felicidade, de prazer para o outro. Deus nos ajuda a olhar com um olhar menos crítico às nossas crianças, Deus, e aprender com elas. Exemplo de comunhão, de serviço, de dedicação, de amor ao próximo, de desprendimento pessoal. Senhor, eu clamo a tua misericórdia sobre cada um de nós. Isso não é fácil de se fazer. Amar o outro acima de si mesmo, amar o outro como o Senhor Jesus amou a igreja, não é fácil, Deus, eu diria, é impossível de ser feito. Somente pela tua graça isso é possível. E é ela que eu clamo. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos mais parecidos com o Senhor nesse sentido. Olharmos as crianças, Deus, e entendemos que o reino é delas, Deus, porque elas olham a vida com um olhar de pureza, Deus, sabendo aproveitar aquilo que tudo de bom que Deus dá para a nossa vida e a preciosidade um do outro. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio que temos, Deus, de aproveitar a companhia um do outro aqui. E eu clamo ao Senhor, Deus, que nos ajude a tornar isso cada vez mais visível nas vidas uns dos outros. No nome de Jesus.